Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Euclides, está começando o Despluga. Pode chegar, já vai deixando seu like, compartilhando o vídeo com seus amigos e não se esqueça do mais importante. Mas o que é o mais importante? O mais importante é você se inscrever no canal. Então coloque o seu dedinho nesse botãozinho aí e se inscreva no canal. Para você é de graça, não custa nada, não representa nada. Mas para nós aqui do Despluga é muito importante a sua inscrição. Então se inscreva no canal. Outra coisa, eu quero falar para vocês que esse episódio é um oferecimento da Eniverse. Se você precisa de soluções de tecnologia para monitoramento, rastreamento, Monitrip ou SAC 0800, entre em contato com este número que está aparecendo no seu vídeo agora e você vai falar com um dos consultores da Eniverse, que é a nossa parceira aqui no Despluga. Eu quero falar da nossa convidada. Ela é a Fernanda Jota. Fernanda Jota, ela é psicóloga, neuropsicóloga e educadora parental. Tudo bem? Tudo ótimo, Euclides. Obrigada pelo convite. Que bom. Bom ter você aqui para a gente falar um pouco sobre esse tema, que ele é muito importante para nós. Fala um pouco de você, conta um pouco da sua experiência, da sua história. Bom, minha história é muito... Eu acho interessante, eu fui criada no interior da Bahia, fui estudar, fazer ensino médio em Belo Horizonte, e lá, quando eu cheguei, eu tinha certeza que eu ia fazer direito. Sempre achei que eu ia ser advogada, achei que ia trabalhar com direito de família. E, ao longo do tempo, eu fui entendendo que definitivamente não era meu caminho. Você achou que direito não seria legal? Não, eu queria trabalhar com a infância. E achei que... Enfim, quando chegar no terceiro ano do ensino médio, a gente vai fazendo orientação vocacional, né? Uhum. E aí entendi que eu não ia conseguir trabalhar com criança do jeito que eu gostaria mesmo. Uhum. E aí decidi fazer psicologia. E que sorte a minha, ainda bem que deu tudo certo, porque é minha paixão. Não consigo me imaginar fazendo outra coisa que não sendo psicóloga. É mesmo. É. O que uma educadora parental faz? Qual é o trabalho dela? Então, eu sou educadora parental em disciplina positiva. Então, eu ajudo pais e mães que têm dificuldade na educação de seus filhos ou lidar com comportamentos desafiadores a encontrar soluções positivas que não sejam punitivas, não sejam desagradáveis ou violentas, para educá-los e para solucionar esses conflitos. Então, eu sou procurada por pais que estão com dificuldade de lidar com as birras dos filhos ou com dificuldade no desfraude ou com comportamentos disruptivos na adolescência. Então, o educador parental ajuda pais e mães nesse processo. Você trabalha na Secretaria de Saúde, né? Isso. Atendendo pessoas vítimas de violência, né? Como é esse trabalho? Que tipo de pessoas são essas e como você faz o seu atendimento? Esse ano eu faço 11 anos que eu estou na Secretaria de Saúde, em dezembro, e desde 6 meses que eu estava na Secretaria, eu já comecei a trabalhar com pessoas em situação de violência. E a gente diz que são pessoas em situação de violência porque eu trabalho tanto no atendimento de vítimas, crianças, adolescentes, mulheres, quanto no atendimento de ofensores sexuais adolescentes. Então, a Secretaria de Saúde tem um programa que é modelo para o Ministério da Saúde, o que a gente faz aqui, nenhum outro lugar do Brasil faz, que é esse atendimento global, geral, da situação de violência na família. Então, a gente atende desde a criança ao adolescente, à mulher, até o ofensor sexual adolescente e o ofensor sexual adulto. Então, é um trabalho muito interessante. O que te levou a fazer, a querer trabalhar com esse tipo de serviço, com pessoas vítimas de violência e até com agressores, né? Então, eu não quis. Eu acho que é muito difícil. Eu nunca conheci ninguém que falou assim, o sonho da minha vida é trabalhar com violência. É muito difícil, é um trabalho muito duro, muito árduo, né? Uhum. Mas foi assim, eu estava com 6 meses de licença maternidade, meu primeiro filho tinha nascido e eu trabalhava no hospital de Santa Maria e eu precisava ser transferida para uma regional mais perto da minha casa. E nessa luta para conseguir ser removida, disseram, na cidade onde você quer, na regional onde você quer, tem uma vaga, mas é para atendimento de vítima de violência. Não, de pronto eu falei, não, eu preciso pensar. Como é que eu vou dar conta, eu com um bebezinho em casa de 6 meses, vou dar conta de atender criança em situação de violência, né? Para mim foi muito difícil. E aí a pessoa me falou, você tem 24 horas para resolver. Caramba. Falei, tá bom. E aí eu falei, bom, é a oportunidade que eu tenho de poder almoçar em casa, estar perto, acompanhando ele bem bebezinho, né? E assim foi, eu peguei e acabou. Me apaixonei completamente pela temática. Foi muito difícil. Quem são essas pessoas que são vítimas de violência? Como elas surgem? De onde são essas pessoas?
Somos todos nós. Né? A gente, infelizmente, tem um problema muito grave de violência no Brasil. Para vocês terem uma ideia, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública coloca que a cada 1 hora, 4 meninas de até 13 anos, 4 meninas são estupradas, né? Por hora no nosso país, de até 13 anos. Então, é um problema grave, muito grave. Então, estão em todos os locais, em todas as raças, religiões, classes sociais, e estão dentro de casa. Essas vítimas chegam ao hospital? Bom, depende. Assim. Tem muitas formas de encaminhamento para essas vítimas chegarem. Então, por exemplo, uma criança que está na escola e recebe uma palestra sobre prevenção de violência sexual. E ela identifica que aquilo que foi falado na palestra tem a ver com aquilo que ela estava vivendo em casa. E aí ela vai e conta para a professora. O maior lugar de revelação de violência sexual é a escola. Então, por isso que a gente que trabalha nessa área... A professora é uma pessoa de confiança das crianças? De confiança, e porque a criança passa muitas horas ali. Né? E, de modo geral, a professora é essa pessoa doce, querida, carinhosa e afetiva e acolhedora com essa criança. Né? Então, o maior lugar de revelação de violência sexual é a escola. Por isso que a gente luta muito assim, para que as crianças não fiquem fora da escola, que elas possam ter oportunidade de estar ali, porque é ali que, infelizmente, são revelados muitos casos. Né? Porque mais de 80% dos casos de violência contra a criança é intrafamiliar. Então, a gente dentro diz de casa. Dentro de casa, por pessoas próximas e conhecidas. Entendi. Você falou dos agressores. O que é feito com esses agressores? Qual o trabalho que é feito com eles? Aqui eu vou dizer da experiência de Brasília, que é, como eu disse a você, uma experiência muito bacana, né? É um modelo mesmo. Então, quando a gente fala de violência doméstica, por exemplo, no âmbito do Ministério Público, tem um grupo chamado NAFAVD, que faz o atendimento dos ofensores de violência doméstica. Aqueles que batem suas esposas ou cometem violência psicológica. De modo geral, quando eles são condenados, o juiz já coloca como obrigatoriedade ele participar desses grupos do NAFAVD. Né? Então, a gente vai trabalhar toda uma cultura de violência na qual esse homem foi criado, porque a maioria dos casos é realmente uma questão cultural. Ele viu, a gente costuma dizer que a violência ela é transgeracional. Então, ele foi criado dentro de um ambiente em que o pai, que o avô tratavam as mulheres daquela forma ou lidava com a conjugalidade de forma violenta. E a gente vai tratar essa questão cultural, vai abordar com este homem essas questões culturais que precisam de ser modificadas. Assim como o tratamento da mulher também. É muito difícil lidar com essas pessoas? É muito difícil. É muito difícil. A minha vida é escutar assim, por que você foi para essa área? Como é que você dá conta disso? Eu sempre respondo, o mérito é da equipe. A gente tem uma equipe muito boa. Eu quero dizer assim... Quando você se contempla, quando você se realiza, qual é o momento da sua realização? Quando um desses agressores deixa de ser agressor, que você toma conhecimento, quando uma criança é salva, quando uma criança é protegida, quando você atende uma mulher que está indefesa, qual é o seu momento de realização? Nossa, são vários. Você foi falando agora, eu acho que eu nunca tinha parado para pensar tão especificamente assim, por que você gosta tanto de trabalhar com isso, né? Eu acho que no caso da criança é quando a gente consegue tirá-la da violência, a gente consegue interromper o ciclo da violência, né? A gente ouve, você me lembrou agora falando, me lembrei um caso de uma criança muito pequenininha que a gente atendeu quando eu trabalhava no HMIB, uma criança de 1 ano e 9 meses que chegou muito machucada no hospital, muito machucada, uma lesão muito grave e que tinha, inclusive, presença de vestígios biológicos ali. E aí, todo um trabalho de rede é acionado quando essa criança chega no hospital, porque a gente precisa de chamar o IML para fazer a coleta de vestígios ali no hospital, porque essa criança não tinha condições de ir ao IML, então a gente aciona a polícia vem, colhe aquele vestígio, e esse vestígio é encaminhado para o Instituto de Pesquisa em DNA daqui, que também é incrível aqui em Brasília. Esse vestígio identifica quem é o agressor, porque ele joga dentro de um banco de DNA ali. Você consegue identificar quem é o agressor e a gente consegue, ao mesmo tempo, cuidar dessa vítima. Então, essa vítima estava no HMIB, protegida, passou pela cirurgia pediátrica, foi cuidada. E a gente aciona quais são os mecanismos de proteção para ela a partir de então. Se a gente identifica, aciona Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, para que toda essa rede, a gente diz que atender a violência é rede. A gente bota toda essa rede junta,
sentada para dizer qual é a melhor forma de proteger essa criança daqui para frente. Qual foi a melhor forma nesse caso? Então, enfim, eu não sei se a gente pode ficar falando tudo isso, mas foi identificada uma situação de muita vulnerabilidade com a mãe usuária nós estivemos conversando aqui no Despluga com o Dr. Walter, que ele é do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, né? E ele trabalha na área da infância e da juventude. E ele diz que há alguns casos pode-se perder o poder, né, paterno, né, o pátrio poder. É um caso, seria esse o caso? O que a gente observa é que a justiça procura bastante que algum ente familiar possa assumir o cuidado daquela criança. Né? Assim, o abrigo é a última possibilidade. Então, o que a gente observa no nosso dia a dia é isso. Porque, de fato, a criança estar no abrigo... você rompe qualquer laço familiar daquela criança. Tenta achar um parente, uma avó, né? Isso. Primeira avó, né? Primeira avó. Depois uma tia, um tio, isso. Então, assim, de modo geral, assim, a maioria dos casos encontra-se algum familiar que possa dar seguimento a uma vida protetiva para essa criança. Mas quando não há nenhum parente que possa assumir isso, infelizmente, ela precisa ir para um abrigo. E casos de violência contra a mulher, existem muitos? Muitos. Nossa, o Brasil é um país... Machista? Machista. A gente infelizmente, né? Muito. A gente diz que tem 3 determinantes principais, né? Determinantes sociais da violência contra a mulher. É o machismo, o patriarcado e a cultura do estupro. A gente vive um país... O patriarcado e a cultura do estupro. A gente tem um país ainda muito patriarcal, muito com a ideia de que o homem é o responsável por aquela casa, que o homem é aquele que tem o domínio sobre aquela mulher, que determina o ir e vir dela. Né? A gente ainda vive muito isso. O patriarcado é ruim? É terrível. Assola a vida das mulheres. É mesmo? Se a gente pensar numa ideia de patriarcado mais radical, para a gente conseguir visualizar melhor o que é isso, por exemplo, o regime do Talibã, que olha para o homem e diz ele é o único que pode decidir sobre o futuro dessa mulher, ou sobre o que ela pode, o que ela não pode. Né? Todos os direitos da mulher são tolhidos. E aí, quando você coloca uma mulher que ela não tem direito a estudar, que ela não tem direito a trabalhar, que ela não tem direito ao ir e vir de forma independente, você coloca na mão de um homem a sobrevivência dessa mulher. A gente vê isso, infelizmente, em muitos casos. O Brasil está anos-luz à frente do regime, desses regimes totalitários? Sim. Acho que a gente já caminhou muito. A gente já evoluiu muito, mas a gente precisa de evoluir muito mais. Muito mais. Se a gente ainda vê... O que a gente ainda precisa evoluir? Eu acho que na educação. Na educação. A gente precisa discutir isso nas escolas, a gente precisa discutir isso dentro de casa. E isso não tem nada a ver com feminismo, né? É reeducação para uma vida... para uma vida salutar entre o homem e a mulher, seria isso? Eu acho que tem tudo a ver com feminismo. Tem tudo a ver com feminismo. Eu pensava que era mais a ver com mulherismo, com feminismo, não no feminismo, esse feminismo do radical, mas o feminismo daquele que defende a mulher, que defende os direitos da mulher, que defende a qualidade e as qualidades da mulher, né? Euclides, eu acho que todo movimento social vai ter dissidências e todo movimento social vai ter alas mais flexíveis e mais duras, né? E com o feminismo não é diferente. Mas, se não fosse o feminismo, nós não teríamos direito a voto. Se não fosse o feminismo, o movimento de mulheres, né, que começou lá na década de 60 nos Estados Unidos, a gente não teria como estudar, como trabalhar, a gente não teria como acordar de manhã e falar assim, então tá, eu quero ser psicóloga, eu vou trabalhar, eu vou pagar minha faculdade, eu vou entrar na universidade pública. Então, foi graças ao feminismo que a gente conquistou tudo isso. Você acha, então, que... Eu estou chamando de você. À vontade, é isso mesmo. Você acha, então, que não seria uma fatalidade a gente chegar nesse nível de evolução? Como assim? Precisou de um movimento feminista? Sim. Não seria uma coisa natural da sociedade evoluir? Jamais. O movimento de mulheres, ele precisou de ser insurgente mesmo. Ele precisou de mulheres que se organizaram para dizer, nós queremos um lugar de direito. Né? Porque se você parar para pensar lá, olha, quem é que disse que a mulher tinha um cérebro menos capaz do que o do homem? Em algum momento criou-se essa teoria, né? De onde que vem isso? Se não do patriarcado,
né? Depois, com os exames de imagem, enfim, tudo isso foi mostrado que não, homens e mulheres são absolutamente idênticos. Chegaram a esse ponto de fazer exames? Não, eu digo assim, os estudos de neurologia, os estudos de psiquiatria, né, ao longo dos anos, foi mostrando, olha, é isso, homens e mulheres são iguais. Existe uma camada da sociedade que ela é mais violenta? Alguma classe é mais violenta? A violência contra a mulher existe em classe A, B, C? Tudo. Pensa numa coisa democrática, é a violência contra a mulher. Olha, você me fez lembrar o período que eu trabalhava no aborto previsto em lei, aqui no DF. A gente tem, né? Todas as capitais precisam ter, no caso, todas as cidades deveriam ter. Então, a gente tem um programa que chama PIGL, que é o Programa de Interrupção Gestacional Previsto em Lei, que a gente acolhe mulheres e crianças que foram vítimas de violência, engravidaram dessa violência e vão pleitear o direito de interromper essa gravidez, né? E aí eu falo, olha, como é o único programa no DF, ou seja, não existe nenhum outro lugar que uma mulher que mora no Lago Sul, que foi estuprada, ou uma mulher que mora na Ceilândia, foi estuprada, procurar, só tem esse. A gente recebe todo mundo. A gente recebe a estudante da universidade particular, que foi dopada no Boa Noite Cinderela. A gente recebe, estou citando casos reais, muito obrigada. A gente recebe a moça que estava saindo do culto da Igreja Universal em Taguatinga e foi estuprada olhando para a Bíblia, né? Esse sujeito chega por trás, derruba ela no chão e ela diz, a pior imagem que fica na minha cabeça é que ele me estupra e quando eu caio no chão, ele me estupra por trás e meu rosto olhava para a Bíblia. Eu tinha acabado de sair do culto. Então, a gente atende essa mulher, a gente atende a criança de 11 anos que teve seu corpo trocado pelo pagamento do aluguel, a gente atende a criança de 10 anos com paralisia cerebral em cima de uma cadeira de rodas que está grávida da violência. Então, a violência contra a mulher, Euclides, é algo absolutamente democrático. Atinge todas as classes, todas as raças, todas as idades, infelizmente. Enquanto a gente não mudar o modelo de educação desse país, enquanto nós não criarmos educações para meninos, educações feministas, e isso não estou dizendo que a gente vai criar meninos que viram meninas, não tem nada a ver com isso, mas meninos que olham para o direito das mulheres como algo... Que olham para as meninas com respeito, com né? respeito. Sabendo que é uma outra pessoa igual a ele, só que de sexo diferente. Exatamente. Né? Olha, eu não me esqueço, meu filho tem 11 anos, meu filho mais velho. E quando ele tinha 9 anos, a escola que ele estuda, adotou o livro da Malala, a história da Malala, para eles estudarem como a temática daquele semestre. E ele lia a história da Malala e dizia para mim, mamãe, para mim é muito difícil imaginar que tem um lugar onde essa menina foi baleada e foi machucada porque ela estava querendo ir para a escola. Como é que pode acontecer uma coisa dessa? Né? E, obviamente, meu filho é criado dentro de uma cultura feminista, então, para ele é muito claro quando ele olha e fala, bom, não faz nenhum sentido um menino não ter o direito de ir para a escola e uma menina não ter direito de ir para a escola. Né? Então, quando a gente fala de uma criação feminista, de uma educação feminista, é disso que nós estamos falando. Né? É de criar meninos que entendem que as coisas não precisam ser resolvidas pela violência, ou criar meninos que entendam que para ele se colocar diante de um conflito não precisa ser pela violência. Porque há pouco tempo atrás, eu tenho 42 anos, há pouco tempo atrás os meninos da minha geração tinham que brigar na rua para mostrar que era macho, para mostrar que era menino, né? Hoje eu acho impensável, eu espero que eu não assista meu filho envolvido numa situação dessa para resolver um conflito. Se ele está incomodado que um rapaz está dando em cima da namorada dele, da futura namorada dele, que ele não precisa usar da violência para isso. Mude de lugar, diga, olha, companheiro, ela está acompanhada, esse seu comportamento me incomoda. A gente precisa evoluir enquanto civilização, enquanto ser humano. O que é preciso? O que é necessário? Educação. Não tem que investir em educação? Tem que investir em educação. O Brasil é um país que investe pouco em educação? Em educação... Porque assim, é diferente o valor do investimento e a aplicação do investimento. Isso. Me parece que o Brasil é semelhante à Alemanha, o valor que é investido. Me parece que o investimento é que não é bem destinado. Seria isso? Não sei te responder isso. O que eu sei é que a gente precisa pensar sobre que tipo de gente nós queremos criar. Porque a gente vive um tempo em que, por exemplo, se diz que é muito normal as pessoas andarem armadas, por exemplo, para resolverem conflitos.
né? Ou os meninos serem viris. As pessoas andarem armadas? Definitivamente. Eu não vejo sentido um civil precisar andar com uma arma para resolver um seu conflito. Não estou dizendo do sujeito que mora numa fazenda, no interior, que precisa proteger a sua propriedade de alguma situação né? Eu estou dizendo do sujeito que anda no trânsito de Brasília com uma arma dentro do carro. A arma, ela ajuda na violência? Com certeza. Ela tem alguma influência Com certeza. Sabe por quê, Euclides? Porque diante de um conflito, nós todos temos uma porção de nós incontrolável. Na hora da raiva, na hora da explosão. Quantos de nós, enquanto pais e mães, quantos pais e mães eu não recebo no meu consultório dizendo: eu bati no meu filho porque eu não me controlei. Eu com 40 anos, deste tamanho, bati numa criança de 2 anos de idade, indefesa e incapaz de se colocar. Com muita força. Né? Quantos e quantos casos chegam no IML de crianças que morreram porque o pai bateu na cabeça dessa criança com mais força do que ele gostaria de ter batido? Não tem noção, será? Não tem, porque na hora da raiva nós somos invadidos, nós vivemos uma coisa que a gente chama de tempestade emocional. Qual é o conselho que a senhora dá nesse momento para a pessoa esperar passar essa raiva para depois conversar? Sim. A primeira regra é essa. Deixa eu só concluir a história da arma e eu já vou te falar isso. Então você imagina quando a gente é tomado por raiva, por alguém que dá uma fechada para a gente no trânsito, e a gente sabe que ao alcance da mão tem uma arma de fogo. Eu tive um paciente no Hospital de Santa Maria que ele disse assim para mim: doutora, quando a gente bebe, a gente fica rico e valente. Eu nunca me esqueci disso. Né? Rico e valente. Porque ele começa a pagar a conta de todo mundo no bar e fica valente, se sentindo maior e mais forte, né? Então, eu sou uma daquelas que acredito no poder do diálogo, Euclides. Eu sou aquela que acredito que a gente é capaz de evoluir enquanto ser humano, enquanto civilização, para conversar e resolver os nossos conflitos no diálogo. Então, se a gente vai falar da punição do pai e da mãe com a criança que faz uma coisa errada, né, a gente precisa de se observar o tempo inteiro. Quando eu vou retalhar meu filho, quando eu vou corrigir um comportamento errado do meu filho, eu estou com raiva. Porque se eu tiver com raiva, eu vou meter os pés pelas mãos, eu vou meter a mão nessa criança, né? E aí, às vezes, a gente erra a mão. A gente provoca um machucado naquela criança. Eu já vi muito pai, muita mãe chorar dentro do meu consultório dizendo: eu perdi a mão. Não era isso que eu queria ter feito. Eu queria só que ele parasse com aquele comportamento. Eu queria que ele parasse de gritar, né? E hoje existem muitas técnicas que a gente pode ajudar pais e mães. E aí, de novo, qual é o caminho? Educação. A gente precisa de fazer rodas de conversa nas escolas. A gente precisa ajudar esses pais, sabe, a pensar novas formas de ensinar para os seus filhos causa e consequência que não passem pela violência. Porque, veja bem, se eu bater no meu filho quando ele tirou nota baixa, eu não sei se ele vai ser capaz de tirar nota boa por causa disso. É desarrazoado se você parar para pensar. O que vai melhorar a nota dele na escola? Às vezes ele está com alguma dificuldade, às vezes ele precisa de um pai ou uma mãe sentar junto com ele para estudar. O tapa vai resolver? Não sei. Eu acho que não. Como você foi criada? No tapa. Não foi bom para você? Não. De forma alguma. De forma alguma, não. Eu sou dessa geração, né? A geração que apanhava, né? Que tinha cinto, que tinha tudo, Sim. né? Mas assim, como eu fui educado por uma mulher, eu não tive pai, então é a minha mãe que cuidou da gente. Então, mas a nossa educação foi nos modos mais antigos, né? Uhum. Mas continua o seu raciocínio, eu te cortei. E aí, quando a gente vê uma situação como a sua, de uma mãe solo, é mais desafiador ainda, porque ela tem que encarnar os dois papéis, a que bate e a que afaga, né? Como é desafiador para essas mães solos. E aí eu vou te falar, essa é a família tradicional brasileira, viu? Segundo o IBGE. São mulheres, famílias monoparentais, chefiadas por mulheres e, de modo geral, negras. Então, quando a gente fala de família tradicional brasileira, eu morro de medo desse conceito. Porque quando a gente vai dizer, olha, quem é a família tradicional brasileira? Porque, segundo a IBGE, não é essa família, papai, mamãe e filhinhos dentro de casa, não. Né? Mas, assim, eu tive pais maravilhosos, eu não tenho o que falar sobre isso, né? Mas eu tive lá meus tapas, levei, mas o que a gente cresce? A gente cresce medroso, a gente cresce inseguro, a gente cresce assim, achando que a gente não dá conta de tudo, que a gente não tem aquela capacidade toda, sabe? Que a gente pode ter. Eu hoje, quando vejo meus filhos, eu falo, nossa, que as crianças seguras se colocam, chegam lá na escola e falam o que tem que falar,
com respeito, com capacidade de diálogo. Eu falo, bacana. Eu, para conseguir chegar nisso, fiz alguns anos de análise, confesso. É difícil, né? Não é fácil, né? Não é fácil, de jeito nenhum. E ser pai e mãe é fácil? Mais difícil ainda, Muito. né? Porque tem que fazer o papel do pai e o papel da mãe. Com E há certeza. sempre a necessidade do pai, daquela presença masculina, né? E que não tem. Então, Sim. é mais complexo isso, né? Muito, muito. E eu acredito que violência gera violência. Quando a gente atende esses casos de violência, né, no agarrão, onde eu atendo, no adolescente, que são os 2 lugares que hoje eu trabalho, a gente vê isso, né, que a violência ela é transgeracional. Não tem jeito. A gente atende uma criança vítima de violência sexual e a gente aplica uma técnica que chama genograma, que é a construção do mapa familiar dessa vítima. E aí a gente vai ouvindo a mãe, vai ouvindo o pai. Olha, eu posso contar nos dedos. Se você me perguntar agora se eu lembro, eu não lembro de nenhum caso em que a mãe também não foi vítima de violência sexual. É uma coisa impressionante. Então, essa mãe que foi vítima de violência sexual também teve uma avó que foi vítima de violência sexual. Porque se a gente olhar lá para trás, a gente pergunta quantos anos nossas avós casaram? Era 14, 15 anos. Né? Uma menina com 14, 15 anos, há 40 anos atrás, era uma criança. Era. Né? É uma criança que é tirada desse pátrio poder, desse lugar do poder do pai, e é entregue para o poder do marido. Então, a gente tem muitas histórias de quando a gente vai escutando essas mulheres dentro do consultório, dentro do hospital, elas vão dizendo, eu era estuprada todos os dias. Nossa. Né? Então, assim, é uma... E a gente precisa de falar sobre isso, sabe, Euclides? A gente precisa de dar voz a essas pessoas para que elas digam, agora, eu já ouvi isso muito, através do cuidado que vocês estão dando para o meu filho, é que eu estou conseguindo me curar das minhas histórias. Então, é muito comum, assim, a gente atende a criança vítima de violência, e aí a gente manda a mulher para se tratar também no outro programa. Porque ainda bem que a gente tem aqui essa uma rede, possibilidade. Né, de proteção, né? Isso. Algumas... Fazer pergunta aí? Não, né? Algumas mulheres, de vez em quando, elas querem fazer pergunta também. Algumas mulheres não são vítimas de violência, mas elas não denunciam. Né? Existem muitos casos assim, o que fazer nesses casos? Ou tem até aquele caso, desculpa, que ela chega, às vezes ela chega ao hospital, chega na delegacia da mulher, mas depois ela tira a ocorrência, tira a queixa e o caso morre por ali, né? Qual seria a solução para esses casos? Assim? Olha, desde 1996, que é quando a Lei Maria da Penha surgiu, não existe mais essa possibilidade. Ela não, ela é uma ação assim que não tem mais como ser retirada. Uma vez registrada a ocorrência, o processo segue, mesmo que a mulher decida tirar. E por que isso foi importante? Porque a gente identificou, né, com os estudos e as pesquisas, que a violência segue um ciclo comum, que é o aumento da tensão, a tensão em si e depois a lua de mel. Então, esse é o ciclo da violência. Então, começam as brigas, que começam as tensões, que começam as discussões, que eclode naquela violência física importante, o tapa, o murro, o chute ou a queimadura. E aí, depois de um tempo, começa a história do pedir desculpa, eu vou mudar, nunca mais vou fazer isso, e entra no que a gente chama de fase de lua de mel. E a mulher, quando entra na fase de lua de mel, antigamente ela ia lá na delegacia e dizia, eu quero retirar a queixa do meu marido, porque ele só fez isso, porque ele estava nervoso, porque ele não teve um bom dia no trabalho. E aí, há 25 anos, às vezes 30 anos, ele não tinha bons dias no trabalho. Né? Essa mulher vivia essa situação. Então, hoje não é mais possível retirar essa queixa. Porque hoje o olhar para a violência doméstica é um olhar sistêmico. Não é mais aquele olhar somente da punição. Então, esse homem vai ser punido juridicamente, mas ele é encaminhado também para esses tratamentos. Por quê? Porque senão hoje a queixa é registrada por Joana. Aí daqui 5 anos a queixa é registrada por Maria. Da mesma pessoa, né? João faz violência com Maria, faz violência com Joana, faz violência com Letícia. Enquanto a gente não tratar essa questão cultural que o João tem de lidar de forma violenta na sua conjugalidade, a gente não vai mudar esse comportamento dele. O que os profissionais de saúde, da psicologia, fazem quando chegam esses casos, por exemplo, no hospital, quando são chamados para atender esses casos de violência? Depende da porta de entrada. Então, por exemplo, eu trabalho no Agarram, que é uma porta de clínica médica gigantesca. Então, a gente atende ali, é referência para queimados, por exemplo. Então, algumas mulheres entram
no hospital com queimaduras. E ali naquele momento de queimaduras muito graves que tomam o corpo inteiro, já se desconfia que pode ser uma situação de violência. Então ela é encaminhada para o andar dos queimados e ali tem uma equipe psicossocial, de psicólogo e assistente social que atende. Todo o agarram é coberto por equipe de psicologia e serviço social. Então, todos os pacientes que são internados ali, que precisam de suporte, ele vai receber. E identificando-se ali uma situação de violência, a equipe do CEPAV, que é assim que chama, né, onde eu trabalho, Centro Especializado no Atendimento a Pessoas em Situação de Violência, a equipe do CEPAV é acionada. Então, a gente vai fazer o atendimento dessa mulher, e aí, quando ela recebe a alta, ela segue no tratamento de follow-up, de ambulatório, claro que se ela quiser. No caso das mulheres, a gente não pode obrigá-las a seguir esse tratamento. Só no caso das crianças, que não tem opção. Elas precisam de entrar em tratamento. Supondo que uma criança deu entrada no hospital e os profissionais ali suspeitaram que ela seria vítima de violência sexual. O que esses profissionais podem fazer para identificar realmente isso e, sei lá, punir o infrator, o criminoso, né, que está cometendo esses atos? Olha, para o profissional da saúde suspeitar de uma violência sexual, tem que ter ou a criança dizer sobre aquilo ou alguma marca no corpo dela que indicar aquilo, né? Então, me recordei agora de uma criança que tinha feridas e verrugas no ânus, um menino de 9 anos. Na hora que aquilo é identificado, é uma doença sexualmente transmissível, gerada pelo HPV. Então, quando o médico identifica aquilo, ele já interna a criança. Essa criança não sai mais do hospital, né? Antes que a equipe do CEPAV faça uma avaliação. Porque se essa criança já está nessa situação, ela precisa... o foco é sempre a interrupção da violência, é sempre não ocorrer novamente. Então, se essa criança entra pelo hospital, ela não vai sair do hospital enquanto a gente não identificar uma rede de suporte ou de segurança para aquela criança. Né? Então, a mãe é comunicada dessa suspeita e aí a equipe do CEPAV conduz os atendimentos a partir de então. E aí se entende que aí vai sendo feita uma abordagem com a criança, muitas vezes a criança mesmo revela. Isso é o trabalho do psicólogo. Do psicólogo e do assistente social. Do médico também. Né? Tem muitos médicos com muitas habilidades bacanas nesse tipo de atendimento, tem médicos que têm uma dificuldade sobre isso, mas aqueles que têm de modo geral, por exemplo, os médicos do HMIB, por exemplo, né? Eu trabalhei no HMIB durante muitos anos. Os médicos do HMIB são super acostumados com essa temática, porque chega muito lá, chega muito. Né? Então, o primeiro programa de atenção à violência do DF, lá criado em 1995, foi o programa Violeta, que fica dentro do HMIB. Né? Justamente, Violeta? Todos os CEPAVs têm nome de flor. Então, Violeta no HMIB, Margarida e Jasmim no Agarram, Flor de Lótus na Ceilândia, todos, a gente chama isso de flores em rede. A gente morre de orgulho dessas flores em rede. Legal, né? Não sabia. Interessante. E o Violeta é criado lá em 1995 por uma médica pediatra, que começa a ver tantos casos chegando, ela falou, eu preciso montar uma equipe para trabalhar junto comigo. E assim nasce o CEPAV Violeta. Né? E que foi criança tem sexualidade? Criança tem sexualidade. Criança só não faz sexo. Mas criança tem sexualidade, segundo Freud, desde 1905, que foi quando ele escreveu o texto dele, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. Que, veja bem, a gente ainda está discutindo isso hoje. Freud escreveu esse texto em 1905. E até hoje a gente briga com essa história. Né? E Freud foi massacrado, coitado, quando escreveu essa possibilidade. Nós dizemos que a gente tem um desenvolvimento psicossexual. Então, muitas coisas que vão se desenvolvendo no nosso corpo, emoções, afetos, também tem ligação com a sexualidade. Mas não é a sexualidade genital, que ela só vai chegar lá na adolescência. Né? Quando uma criança chupa o dedo, quando a criança... Quem teve filho... Você tem filho? Tem, 3. Pronto, então, você já sabe disso. Se você tem uma filha menina, quando você ia trocar a fraldinha dela com 2 anos de idade, ela vai, ai, que cosquinha, papai, né? Muitos pais ficam constrangidos, inclusive, com aquilo. A criança não tem nenhuma noção daquilo. Ela não tem nenhuma ligação genital com aquilo. Ela não sabe que aquilo é uma estimulação de uma área erógena. Né? Então, muitos pais, inclusive, se privam de cuidar de seus filhos porque aquilo gera constrangimento. E por que gera constrangimento? Porque a gente tem muitos tabus em relação a isso. Né? Então, ela não sabe qual é o significado daquilo e a sexualidade genitalizada só vai acontecer lá na adolescência. Só lá na adolescência. Deveria ser. Mas o que a gente está vendo hoje de crianças... principalmente através do aplicativo TikTok, né? Que hoje é
uma grande tristeza para a infância, eu digo. E mesmo sem aplicativos, né? Essa semana um cantor muito famoso, muito popular, divulgou uma música nova dele com conteúdo absolutamente sexualizado, dançando com sua filha de 8 anos. E ela faz todos os movimentos sexuais naquela dança, né? E é contra isso que a gente precisa de lutar. É contra essa antecipação de uma vivência sexual genitalizada que a gente precisa de lutar. Aí que eu te falo sobre a educação. A gente precisa de entrar nisso daí. E a gente precisa preservar um desenvolvimento saudável, natural dessa criança. Quando uma criança de 8 anos de idade faz movimentos semelhantes ao ato sexual, cantando palavras que têm um cunho sexualizado, cunho genitalizado, um conteúdo... Mas isso não é uma coisa que é assim... aconteceu esse caso, né, com esse cantor. Eu nem sei, eu não tomei conhecimento ainda. Mas assim, ao meu ver, parece que isso acontece muito no carnaval, nos frevos, nas cidades que tem esse costume dessas danças, naquelas danças da garrafa, não sei o que. Na nossa época, né? Exatamente. Isso mesmo. Pois mas a gente precisa de combater isso. Independente de onde aconteça, a gente precisa de combater. Então, assim, o Ministério Público vem combatendo isso há muitos anos. Eu acho que há uns 8 anos atrás, 9 anos atrás, começou a história dos funks de criança, os MCs infantis, né? E aí a gente tem um problema grave. Eu nunca me esqueço de um vídeo que eu nunca consegui terminar de ver, há uns 8 anos atrás, quando o Ministério Público deflagrou uma operação contra o pai de uma cantora chamada MC Melody. Ela tinha 8 anos de idade na época, e aí o pai anunciava no show, ela assim... vocês querem a novinha? Eu vou dar a novinha para vocês. E aquela menina entrava com 8 anos de idade no palco, dançava uma dança absolutamente sexualizada, era um ato sexual ali sem um parceiro, e os adultos na plateia ovacionando aquilo. Né? E eu falo, a gente precisa estranhar um adulto que se excita com a criança dançando. Nós não podemos normalizar isso jamais, Euclides. Jamais. Então, essa cultura da dança da novinha, ela tem um público destinado. São homens adultos. São homens adultos que dizem, eu quero uma novinha. Quem é a novinha? É a menina menor de 14 anos. Né? Porque a lei brasileira diz que qualquer intercurso sexual com uma pessoa com menos de 14 anos é considerado estupro. A gente ia comentar agora. No caso de sexo, sexo entre pessoas abaixo de 14 anos, né? Mesmo da mesma idade, é considerado crime? É considerado crime. Mesmo os dois sendo da mesma idade? Mesmo os 14. Não, a partir de 14... Não, abaixo de 14. 13, né, digamos. Isso. A gente vai falar de novo de educação, né? Então, se a gente diz assim, se uma garota de 11 anos, 12 anos, já tem essa vontade de namorar, diz que já está tendo relação sexual, com o consentimento dos pais, como a gente diz muitas vezes, o que a gente tem que fazer é um pensamento para trás. O que aconteceu com essa menina ao longo do desenvolvimento dela, para ela chegar aos 12 anos, achando que aquele corpo ainda infantil está preparado para o ato sexual? Porque, veja bem, se uma menina engravida com 12 anos de idade, ela vai direto para o setor de gestação de alto risco. Não tem nem preparação neste corpo para gestar. Então, não tem preparação, de fato, para um ato sexual. Né? Então, o que a gente tem que pensar é o que aconteceu antes. Então, quando a gente vê uma criança de 7 anos de idade dançando música de conteúdo sexualizado, a gente imagina que quando ela tiver com 11, ela já está com um namoradinho, como dizem por aí. Não é? Então, a gente precisa de preservar a infância. E aí, quando eu falo preservar a infância, eu não estou falando de moralismo. Né? Porque a gente está com um tempo difícil, que tudo que a gente fala... fica parecendo que tem um conteúdo moral. Eu estou falando de ciência, eu estou falando de preservação de um desenvolvimento saudável para aquela infância. Teve um caso há pouco tempo, que até uma juíza, a criança ela engravidou, né? E a juíza segurou alguns dias e tal, mas o Ministério Público, não sei, acabou ela fazendo o aborto. Esse era a melhor solução para aquele caso? Nossa, é difícil, né? Falar de melhor solução, né? É muito complicado. Menos pior, né? O que a gente tem que pensar é o seguinte, uma criança de 11 anos, grávida, ela foi estuprada, ponto, né? E mesmo que ela diga, não estou dizendo que foi esse o caso, em outra situação, que ela diga, foi meu namorado, a gente namora, qual que é o problema dele ter 20 anos? Eu sou muito madura para minha idade, já ouvi isso também, tá? Lá na adolescente.
Então, independente da motivação, uma menina de 11 anos de idade, ela foi estuprada. É isso que a lei brasileira diz. E quando a menina de 11 anos de idade foi estuprada, ela tem uma legislação, lá o artigo 128 do Código Penal, que permite que esse aborto seja feito. Então, o aborto é legalizado no nosso país em 4 situações. Quando a pessoa é vítima de estupro, quando não há outra maneira de salvar a vida da gestante, que a gente chama de aborto terapêutico. A paciente já atendi um caso como esse, o paciente vai começar um tratamento para leucemia lá no hospital de base, faz um beta-HCG e descobre que está grávida. Um caso muito grave, ela precisava de começar aquele tratamento. Os hormônios da gestação pioram o câncer dela. Estou tentando explicar aqui de uma forma muito rasa, tá? Desculpa, porque eu não sou médica, mas era isso que chegou pra gente. Então, ela precisava interromper aquela gravidez, porque senão ela morreria. Então, eu posso depois explicar como é que é. Tem todo um processo que é feito sobre isso. Então, aí tem um acompanhamento médico, tem um acompanhamento, né? Com tudo. A outra são os fetos anencéfalos, né? Então, os fetos que não têm cérebro. E os fetos incompatíveis com a vida. Então, se você está grávida de um bebê que não tem menor possibilidade de uma vida extraútero, você tem direito a interromper essa gravidez. Né? Então, são esses 4 casos em que o aborto é possível no país. Então, uma menina de 11 anos que está grávida, ela tem direito à interrupção dessa gravidez. Mas não demorou demais? Demorou demais. Por quê? Por quê? Por quê? Por que demorou demais, né? E aí a gente vai falar de novo de educação. Infelizmente, quanto mais novinha é a criança que fica grávida, mais demora para ela contar que ficou grávida. Essa é a minha experiência do HMIB e essa é a experiência que a literatura aponta. Porque é uma criança. Ela não tem ainda consciência corporal. Uma menina de 11 anos provavelmente menstruou há no máximo 1 ano e meio, 2 anos, casos mais raros de 9 anos, mas a menina menstrua a partir dos 10. Então, a menina de 11 anos, ela tá menstruando a partir de... tem 1 ano. A menstruação inicial ainda é irregular, ela não tem muita consciência sobre o próprio corpo, né? Quando aquela menstruação para de vir, muitas vezes ela nem se dá conta. E aí tem uma mãe, ou um pai, ou uma família, que não está atenta para aquela criança também. Né? E aí, quando chega... Porque aliado a essa questão da legislação, nós temos uma norma técnica do Ministério da Saúde que regulamenta os programas de interrupção gestacional, que dizem que a gravidez só pode ser interrompida até 22 semanas de gestação ou que o feto tenha 500 gramas. É uma norma técnica. Mas a norma técnica não tem poder de lei. A norma técnica é um orientador. E aí, quando ela é um orientador, você abre um precedente para os hospitais terem autonomia com relação a isso. Entende? Entendo. Então, quando o hospital que se negou a fazer, porque no caso dessa garota, né, que veio para a mídia, o hospital se negou a fazer baseado na norma técnica. O hospital não agiu errado. Ele agiu baseado no que a norma técnica diz. Mas aí depois essa família entrou na justiça para o direito de interromper essa gravidez e talvez as falas da juíza para essa criança que foram terrivelmente violentas. Né? Assim, quando ela diz para aquela criança... A juíza não tentou salvar as 2 crianças? Não. A juíza agiu de maneira motivada. Motivada por suas questões pessoais. É aí que é o nosso perigo. Eu sempre disse isso para as minhas colegas. Quando a gente veste o jaleco no hospital e veste o crachá de servidor público, a gente precisa agir de acordo com a lei. A gente precisa agir de forma técnica. Quando eu entrava lá no aborto previsto em lei para trabalhar, não entrava ali a Fernanda pessoa com suas motivações religiosas ou pessoais. Precisava de entrar alguém que estava ali para cumprir a lei. Né? Então, quando aquela juíza faz aquela fala terrível que ela diz, né? Você não aguenta segurar mais um pouquinho? Você faz uma segunda violência, a gente chama isso de violência secundária ou revitimização. Você revitimiza aquela criança. Então, talvez todo mundo errou nessa história toda, no modo como foi abordado. Né? É um caso complexo, muito complexo, não é fácil. Mas a gente, quando vai se afastando, sabe, Euclides, da técnica, do que a ciência diz, do que a técnica diz, mais fácil é para a gente cair na armadilha das nossas convicções pessoais. A família agiu certo, a família dessa criança, os pais, né? Faltou educação? Faltou orientação. Faltou orientação. Pra você ter uma ideia do que a literatura mostra pra gente. Quando a gente atende uma menina de 15 anos que revela uma violência sexual, muito provavelmente essa violência sexual ocorreu há 6 a 8 anos atrás.
Então, muitas vezes essa criança viveu uma violência com 5 anos de idade, 6 anos de idade, não compreendeu muito bem aquilo que aconteceu. Ninguém viu, ela não revelou para ninguém, que é o que mais acontece. E ela só vai se dar conta de que viveu a violência lá na adolescência. Quando ela começa a viver a própria sexualidade dela genitalizada, tem flashbacks, tem lembranças, e começa a vida a desandar. Então, a gente no adolescente, a gente recebe meninas com tentativa de suicídio, automutilação, crises graves de ansiedade, depressão. E aí, lá durante os atendimentos com a psiquiatria, com a ginecologia, ela vai revelar. Né? Assim, eu sou assombrada pelas lembranças da violência que eu sofri com 6 anos de idade, com 7 anos de idade. Então, assim, a violência ela vai trazendo consequências ao longo da vida. Isso, né? Difere de menino para menina? Difere. A gente hoje não tem dados sólidos da violência contra os meninos, porque a gente ainda tem um tabu muito grande. Né? Então, assim, em torno da violência dos meninos, por que não se fala tanto? Todos os artigos, todos os mapas de violência publicam as meninas muito mais violentadas do que os meninos. Hoje a gente já sabe que talvez esse disparate de números não seja tão grande assim, mas a gente tem poucas denúncias contra os meninos, porque existe um tabu que diz que se o menino foi violentado sexualmente, ele vai virar ou homossexual ou pedófilo, né? É o que se diz por aí. Então, muitas famílias escondem ou não denunciam a violência contra os meninos, mas infelizmente é muito comum. Nesse caso de descobrir a posteriori, descobrir 5 anos depois, não tem nada que se faça com o abusador? Tem. Hoje o crime não prescreve mais. A lei Joana Maranhão... Mas eu falo assim, que é difícil provar, né? Não precisa de prova. Não precisa de prova. Para essa criança ser atendida, receber o atendimento... Eu falo com relação ao abusador. O abusador, sim. Infelizmente, é um crime que se comete entre 4 paredes. Né? Não tem testemunha? Não tem testemunha. É o abusador e a criança. Né? Mas hoje a gente tem evoluído muito, a justiça tem evoluído muito. O Código Penal brasileiro mudou em 2009, ampliando o conceito de estupro. Antigamente, antes de 2009, estupro era só quando havia conjunção carnal. Né? Hoje, o estupro é você colocar o dedo, a boca, tocar as partes íntimas dessa criança ou desse adolescente, levar, como um caso que teve, né? Assim, levar uma criança de 9 anos de idade para um motel e nem encostar nessa vítima, mas pedir que ela fique despida, nua, enquanto ele se masturba, por exemplo, na cama. Né? Então, tudo um abuso isso psicológico enorme, né? Muito grande, né? E traz consequências gigantescas. Terríveis, né? Então, hoje a gente já nem chama isso mais de abuso psicológico, é abuso sexual. Você é a favor de ter educação sexual nas escolas? Mas com certeza. O que seria uma boa educação sexual? Então eu vou te contar de uma experiência que eu tive, maravilhosa. Vamos lá. Eu, desses 11 anos que estou na secretaria, eu passei 2 anos trabalhando na atenção primária, na saúde, na unidade básica de saúde na Asa Sul. Seu café já esfriou, né? Não, esfriou não, tá ótimo. E durante esse tempo, eu fazia um trabalho de prevenção à violência sexual nas escolas, numa escola especificamente. Eu fiquei pouco tempo, gostaria de ter feito mais em outras escolas, que eu fazia uma contação de histórias. Eu levava um livro chamado O Segredo de Tartanina e contava essa história para crianças de 6 a 8 anos. O segredo de Tartanina. Tartanina é uma tartaruga? É uma tartaruga. É uma tartaruga, exatamente. A gente tem livros maravilhosos para a gente trabalhar prevenção de violência sexual com criança na literatura. Pipi e Fifi, O Segredo de Tartanina, Não Me Toca Seu Boboca. Depois a gente pode deixar aí na descrição a lista desses livros. E aí eu contava a história da tartanina. A tartanina é uma tartaruga que vive no fundo do mar, estuda numa escola do fundo do mar, e aí ela é convidada pelo senhor Malvo, que é um polvo, pai de um grande amigo dela, que é um polvinho, para ir para a casa dele. E aí o senhor Malvo pede para ela tirar o casco para tirar fotos dela, e em troca isso dá balas, doces, jogos para ela. Né? Então, quando você conta a história da tartanina para as crianças, muitas crianças identificam que aquilo também estava acontecendo com ela. Então, todas as vezes que a gente conta a tartanina em uma escola, ou conta o Pipi e Fifi em uma escola, tem revelação. Legal. E aí, além das revelações, você faz prevenção. Né? Eu me lembro de uma vez, no consultório da pediatra, meu filho vai na mesma pediatra desde que nasceu. E quando ele foi fazer a consulta dele dos 7 anos de idade, a médica tirou a roupinha dele toda, deitou ele na maca e foi examinando os olhos, o ouvido, os gânglios e foi. Quando chegou na área genital dele, ele botou a mão e falou assim, aqui não, tia Silvia,
Aí eu me lembro que a Silvia olhou para mim e disse, seu filho, né? Eu falo, aham. Porque é uma criança que recebeu educação sexual desde sempre em casa, sobre o cuidado com o próprio corpo, a preservação do corpinho, o que são as partes íntimas, né? Como ele pode cuidar do próprio corpo. Então, meus filhos se limpam quando vão ao banheiro desde muito pequenininhos, porque eu não gostaria que ninguém fizesse isso com eles nas escolas que eles estudavam, né? Então, isso é educação sexual, porque as pessoas têm uma falsa ideia do que é educação sexual. Quando a gente fala de educação sexual, acho que é ensinar a criança a fazer sexo. Não, é o cuidado com o próprio corpo, a preservação com o seu corpo e com o corpo do outro. É muito comum, quando as crianças são pequenas, ter os jogos sexuais, né? O menino ter curiosidade sobre o que tem dentro da saia da menina, né? Deixa eu ver o seu pipico, deixa eu ver minha pepeca, deixa eu ver como é que é aí, né? Então, tem muito desses jogos sexuais que não é violência sexual, são jogos, curiosidade. Isso vai acontecendo. E aí, é nesses jogos sexuais que a gente precisa de educar. Ninguém pode tocar o corpinho de ninguém, né? O seu corpinho, ele é seu. E aí a gente vai... Isso é educação sexual. Existe um perfil psicológico para o abusador, para identificar ele, assim, esse perfil é o perfil de um abusador? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque a gente vê muito filme, né? Sobre psicólogos traçando perfis ali. Sim. E verificando como identificar esses criminosos e tal. Então, a gente deve ter um perfil definido para uma pessoa que abusa, né? Quem dera, mas não tem. Em verdade, não tem. Quando a gente vê isso muito nos filmes, a gente vê o perfil do pedófilo. Porque as pessoas confundem muito o pedófilo com o abusador de crianças, né? É muito diferente. Existem pedófilos que nunca abusaram de criança nenhuma. Nunca encostaram nenhuma criança. Vivem suas vidas nas deep webs da vida ou nas páginas de pornografia infantil, mas que nunca encostaram em nenhuma criança, né? E é muito diferente. Então, para você... É mais comum que existam os abusadores de criança, aquelas pessoas que acham normal ir para o show da MC Melody com 8 anos e dizer, vem novinha, e se excitar com aquilo, e não ser um pedófilo, ser um abusador de crianças, achar normal. São essas pessoas que normalizam tudo isso, né? E é diferente do pedófilo, que é um transtorno mental, categorizado, né, nos manuais de transtorno mental, que precisa ter uma série cumprir uma série de sintomas para que a gente diga que ele é um pedófilo, né? A imensa maioria... Há uma certa... eu diria... existe uma certa... tolerância com o pedófilo? Com o abusador. Com o abusador? Com o abusador. A gente não está vendo esse cantor dançando com a filha de 8 anos, movimento sexualizado. Eu vejo aquilo, eu falo, gente, será que esse pai está achando normal essa menina está fazendo um movimento que ele faz com a esposa dele de noite na cama? Porque o que essa menina faz é isso. E ele acha normal. Provavelmente, se alguém disser isso para ele, o povo vai falar, o que eles estão dizendo hoje em dia? Isso é mimimi. Mimimi. Não é assim? Não, isso é coisa de gente mimizenta, gente que vê problema em tudo. Qual o problema? Não tem nenhum problema. Então, a gente tem hoje uma legião de abusadores. Qual seria o equilíbrio? Educação. Vixe, eu tô chata já, né? De tanto que eu falo de educação. Não, tá tudo certo. É isso mesmo. A gente precisa educar. Porque talvez esse homem que dança com a filha de 8 anos de idade desse jeito não recebeu educação sexual para isso. E aí ele vai normalizando. E por isso que a gente diz que a violência é transgeracional. Porque essa menina de 8 anos, ela já está reproduzindo isso. E aí, quando ela tiver os filhos dela, ela também vai reproduzir isso, porque ela foi criada dentro daquilo. Olha, toda criança, ela só quer ser aceita. O desejo principal de uma criança e de um adolescente é ser aceito e ser pertencente. Eu quero me sentir pertencente a um lugar. Eu quero me sentir aceito ali. Quando ela tem um pai que diz, filha, eu vou gravar uma música e você vai gravar uma parte dessa música. Olha como que essa criança se sente diante desse pai. É isso que ele deseja para mim, é isso que é normal, é isso que indica que ele me aceita e me faz pertencente. Né? E aí a gente vai reproduzindo isso e normalizando. Os programas de governo são suficientes para coibir o abusador, para coibir o pedófilo, para coibir a violência doméstica, a violência contra a mulher? Não. Meu sonho encantado. Que a gente tenha uma política pública sólida, coesa, baseada em evidência científica, para que a gente possa difundir programas de educação sexual nas escolas, nos grupos comunitários, para que a gente possa mudar isso ao longo do tempo. Esse é o único caminho, né?
Você acredita que esses abusos, eles possam ser sazonais? Eu digo assim, eles podem ser... Existe uma determinada época que eles acontecem mais e uma determinada época que eles acontecem menos. Isso pode acontecer, sei lá, pelo clima, pelo mês de festividade, por algum fator, ele possa ser sazonal? Tem. As férias escolares. As férias escolares explodem os casos de violência sexual contra a criança, porque as crianças estão longe das escolas. Então, quando as crianças elas ficam presas dentro de casa, elas ficam presas com seus abusadores. Quando surgiu a pandemia, Euclides, eu nunca me esqueço, dia 19 de março, a gente estava dentro do Agarram, e aí quando falaram assim, fechou tudo. As instituições fecharam, os CRAS, CREAs, tudo fechado, tudo fechou. A gente falou, gente, vai explodir. Vai explodir, porque a gente vai ter o quê? Pessoas que vão ter que continuar trabalhando, e essas crianças, essas mães não vão deixar os filhos nas escolas. Os filhos mais velhos vão ter que cuidar dos irmãos mais novos. Vai explodir a violência sexual de adolescentes, de irmãos contra irmãos. E vai explodir o caso de violência contra a mulher. Quando foi no dia 31 de abril, a ONU Mulheres publicou um artigo chamando a explosão de casos que se imaginaria de violência contra a mulher de pandemia das sombras. E tudo aconteceu. Tudo aconteceu. Né? A gente está hoje com fila de espera no atendimento de adolescentes ofensores sexuais. É porque o homem fica em casa. As crianças vêm para casa, não estão na escola. Isso. A mulher está em casa, está todo mundo em casa. Está todo mundo em casa. Isso aí contribui para mais violência. Contribui para mais violência. E a gente teve outros fatores sociais que contribuíram para o aumento da violência doméstica. Né? Então, desemprego, queda na renda das famílias, o aumento das adicções de álcool e drogas, tudo isso já tem se revelado assim, como questões sociais que fizeram aumentar o número de violência doméstica. A gente está tendo um aumento absurdo de casos de adicção por álcool e drogas, né, foi um erro, por causa da pandemia. O lockdown foi um erro? Assim, minha opinião, tá? Assim, a gente não tinha outra opção. Durante o tempo que a gente ficou, eu sou lotada no Agarram, então o Agarram ficou como referência para o tratamento de Covid. Todo mundo que era psicólogo dentro do Agarram teve que doar horas para o atendimento da Covid. Né? Então, a minha equipe da violência teve que colocar horas no atendimento psicossocial dos familiares de pacientes internados. Foi uma tragédia. Assim, o que aconteceu na época da Covid foi uma tragédia. Eu fazia teleatendimento de um filho, por exemplo, que estava enterrando o pai e eu dizia, sua mãe está muito grave. Mas eu falo isso assim, hoje com esse conhecimento que a gente tem, valeu a pena isso tudo? Com certeza. Nossa, a gente teria números muito mais absurdos de morte do que a gente teve. Né? Bom, quem sou eu para falar sobre isso? Né? Eu estou falando com base na minha experiência profissional ali dentro do Agarram, que é uma experiência limitada, e uma experiência emocional. Foi muito duro. O que aconteceu, os profissionais todos estavam flagelados. Assim. A equipe de ginecologia, por exemplo, vendo gestantes morrerem, profissionais que estavam acostumados a ver gente nascer, você vê gestante morrer, né? Então, assim, bebê morrer, bebê recém-nascido morrer de Covid. Então, assim, as equipes estavam muito flageladas. Se você fizer essa pergunta para qualquer profissional que estava dentro do Agarram, muito provavelmente eles vão responder que não foi um erro. Todos os profissionais que trabalham ali ficaram... É mais fácil para quem está de fora, né? Com certeza. Para quem está de fora não consegue perceber a gravidade das pessoas saindo, indo embora e famílias destroçadas, né, dilaceradas por essa doença, né? Euclides, eu achava que com minha experiência com violência eu nunca ia atender nada mais triste do que isso. E os atendimentos da Covid me fizeram assim várias vezes, e minha equipe inteira, desligar o telefone e ir para dentro do banheiro e chorar. E chorar muito, assim. Porque foi muito trágico. A gente viu pessoas morrerem assim, 5 filhos ficar uma mãe idosa e perder 5 filhos. Né? Assim, enfim, histórias muito trágicas. E que bom que passou, graças à vacina. O que o Brasil ainda precisa fazer para melhorar essa questão do atendimento às vítimas de violência? A gente aumentar o número de serviços especializados. A gente precisa focar na formação de profissionais que estejam capacitados para o atendimento de violência. Qualquer ajuda não ajuda. Então, a gente precisa ter um profissional capacitado para isso, porque é muito comum, quando uma vítima de violência vai a um profissional que não tem experiência com isso, ele seja revitimizado. Eu vou colocar agora
né, para a gente... algumas personalidades, e eu queria que a senhora, você, né, falasse alguma coisa dessa sua opinião sobre isso. Você consegue colocar aí, ô produtora? Isso, juíza Joana Zimmer. Vamos lá. Acho que a posição dela era uma posição muito difícil, muito, muito delicada, né? O erro dela primordial foi o que ela disse e o modo como ela conduziu a história, né? O que eu te disse, a gente precisa de profissionais capacitados que leiam e que estudem sobre os impactos psicológicos numa má conduta de uma vítima de violência sexual. Essa menina não conseguiu ser acolhida por essa juíza, né? E ela precisa, com muita humildade eu digo isso, precisa estudar mais sobre modelos de acolhimento humanizados a uma vítima de violência. Próximo. A Lara Castanho. Uma vítima, Clara Castanho. Clara. Uma vítima que foi revitimizada inúmeras vezes, né? Assim, o que aconteceu com essa menina foi uma tragédia. Eu espero que ela esteja tendo amparo psicológico de qualidade, psiquiátrico, porque foi uma grande tristeza o que aconteceu com essa menina. Ela foi uma vítima de violência que não conseguiu ter seu direito de invisibilidade preservado, né? Se ela quisesse ter colocado no prontuário dela um nome social, ela poderia ter requerido isso. Ela não precisava nem de ser reconhecida como Clara Castanho. Então, de novo isso. E sabe o que mais me chama a atenção? Quanto mais os profissionais dizem não quero atender violência, mais curiosidade mórbida eles têm sobre isso, né? Porque se você tem... Está previsto no Código de Ética Médica uma coisa chamada objeção de consciência. Se você é um médico que você não quer fazer um aborto, porque você sente que a sua consciência, suas questões morais ou espirituais vão ser abaladas com aquilo, você tem direito de dizer, eu não quero fazer. Né? Então aí você se retira do caso. Obviamente, se tem algum outro profissional que possa fazer no seu lugar. São profissionais que são contra o aborto, mas que permanecem dentro de uma sala de ginecologia para o aborto acontecer, para servir, para criticar e diminuir aquela vítima. Para malhar, né? Sim. Para violentar. Violentar, né? Constrangir, né? Exatamente. A palavra, né? Você, como profissional de saúde, você tem o direito de alegar objeção de consciência. Poxa, o caso dessa menina, eu achei que ela agiu tão bacana, né? Ela fez tudo dentro da lei. Tudo dentro da lei, fez tudo certinho, Exatamente. né? Entregou para a criança para adoção, Sim. não fez nada de errado. E fizeram um cancelamento foi muito terrível, né, o que aconteceu. Foi violento. A gente tem que chamar isso de violência, sabe, Euclides? A gente tem que lembrar que nós somos pessoas tendentes à violência. E que a civilização, nosso processo civilizatório, educacional e cultural vai nos humanizando. Ninguém nasce humano. A gente nasce bicho. Uma mulher que já amamentou uma criança sabe. Uma criança, um bebezinho que está ali abocanhando aquele peito, matando aquela mulher de dor. Né? Ele não entende que ele está provocando dor para aquela mãe, né? É um ser humano que nasceu ali, que ele precisa de ser humanizado, ele precisa de ser civilizado. E é nesse contato com a mãe não violenta que ele vai entender que é possível uma existência sem violência. Então também a gente precisa de dar nome aos bois. O que essa menina sofreu foi revitimização, foi violência secundária, ela foi violentada e violentada e violentada, talvez de forma mais vil e mais cruel do que a própria violência inicial. Próximo. E esse rapaz aí? Mais um. Só mais um. Nesse momento... Mais um abusador? Mais um abusador. A gente tem uma legião de abusadores de mulheres. Eu não tenho como dizer, porque eu não sou a psicóloga, né, e não estou acompanhando psiquiatricamente, psicologicamente esse caso, a equipe, então não tenho como dizer se ele é um psicopata ou tem um transtorno de personalidade antissocial. O que eu te digo é que homens abusam de mulheres como bebem água, porque acham que isso é normal. Eu já ouvi de homens que, assim, veja bem, numa discussão, não vou nem dizer o nome da pessoa, mas uma personalidade jurídica, que dizem, mas a senhora está dizendo que existe violência sexual de marido contra mulher, mas e as obrigações conjugais? E aí eu congelei na frente dessa pessoa e disse, olha... Nós estamos na Idade Média? Então, existe uma legião de homens que acredita de fato que fazer sexo com a sua esposa é um direito adquirido no momento do casamento. Que essa mulher não tem o direito de dizer não quero, não estou com vontade, não quero nesse momento, né? Enfim, só mais um. Bom, era isso que
Foi muito bom ter você aqui. Muito obrigado pela sua presença. Foi esclarecedora. Valeu muito a pena, valeu muito estar aqui. E eu quero deixar a nossa câmera para você fazer suas considerações. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. Trabalhar com violência me fez uma pessoa... Se você quiser olhar para a câmera, pode olhar. Tá. Trabalhar com violência me fez uma pessoa que quer cada vez mais levar conhecimento de qualidade e informação correta sobre essa temática. E eu luto muito para que a gente tenha um mundo com menos violência contra mulheres, contra crianças. E eu realmente acredito que o único caminho é a educação. Então, se você é pai, se você é mãe, destine um tempo da sua vida para sentar com seus filhos e orientá-los sobre o corpinho deles, sobre o corpinho dela, quem pode tocar, quem não pode tocar. Quanto mais a gente falar sobre isso, mais fácil vai ser uma criança vai reconhecer quando ela estiver sendo possivelmente vítima de uma violência. Quando algum desconhecido convidá-la para ir para um quarto em troca de bala, de doce, mais fácil vai ser para ela contar, mais fácil vai ser para ela reconhecer que aquela experiência é uma experiência que não deveria estar acontecendo com ela e assim contar para um adulto de confiança. Essa é a minha luta de todos os dias. Obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Quero agradecer você também, que esteve conosco até agora, que viu o vídeo até aqui. Se você viu o vídeo até aqui, é porque você gostou do vídeo, então deixe o seu like aí. E outra coisa, compartilhe o vídeo com os seus amigos e também não se esqueça de se inscrever no canal. Se você não gosta de conteúdo bom, se você não gosta de conteúdo premium, não se inscreva no canal. Mas se você gosta de conteúdo bom, se você gosta de conteúdo premium, pessoas escolhidas para falarem de assuntos muito importantes da nossa sociedade, do nosso dia a dia, então se inscreva no canal. Você tem um bom motivo para se inscrever no canal, tá bom? Eu vou ficando por aqui, te convido para o próximo episódio onde a gente se vê, tá bom? Obrigado, fui!